Eu acho, sabe, você o que eu acho que é mais complicado na cozinha? Fazer com que as pessoas acreditem que não é uma carreira de 3 anos, 4 anos. O problema da gastronomia no Brasil hoje é que o moleque sai da universidade de gastronomia com um cartão de chefe consultor. Assim, é como se o moleque acabasse de sair da faculdade de jornalismo, batesse na porta da Globo e falasse assim, eu quero prestar o Jornal Nacional. Eles acham que a carreira gastronômica é uma coisa muito rápida. E não é. É dura e lenta. Se o cara não amar isso, não faz. O cara não vai rolar. Não faz. Ó, você que está começando a assistir esse podcast aqui, tem uma dica para você. A gente faz uma sessão estratégica com os nossos especialistas para analisar o teu negócio e ver se tem oportunidades de melhoria. E pasme, isso é gratuito. E se você tiver interesse, clica no link que está na descrição desse vídeo. Fechou? Se você é empreendedor de um negócio gastronômico, ou você pensa em ser empreendedor de um negócio gastronômico, aí você fala assim, pô, meu sonho é ser um puta chefe de cozinha, ir pra Europa, é aprender tudo lá, depois eu vou voltar pro Brasil, vou brilhar aqui, vou ter o meu próprio negócio, vou ensinar as pessoas sobre esse métier que eu aprendi, né? Você tá de saco cheio do seu negócio, você quer mudar de vida. Você caiu no lugar certo. Você caiu no Fala Food Nation, que é o podcast de donos de restaurante para donos de restaurante. E hoje a gente trouxe aqui o cara que você quer conversar com ele, através de mim, obviamente. Renato Carione. Renato, eu vou te mandar direto uma pergunta polêmica para a gente iniciar. Por que que a culinária italiana é melhor que a culinária francesa? Vai! Pega essa! Bom, primeiramente, obrigado por me receber. É um prazer aceitar o convite. A culinária italiana, ela é muito mais convivial e muito mais frugal do que a francesa, né? Eu costumo dividir assim, a francesa ela é muito mais técnica, muito mais estrita e muito mais formal. O italiano é aquele cara que aproveita o que a estação tem, ele é realmente muito mais sazonal do que nós brasileiros, então nem se fala. Frugal e? Sazonal. Porque assim, o italiano, é impensável para um italiano médio comer uma melancia no mês de dezembro. Você não vai comer, porque melancia se come em junho, julho e agosto. Aí entra no sazonal. É isso, entendeu? Tá, e o frugal? E aquela coisa de, aquela comida fácil, simples e muito leve, muito saborosa. E, pô, assim, com os ingredientes que eles têm, né, fica até difícil fazer ruim, né? Respeitando ainda todos esses princípios, é realmente uma comida que você pode comer todos os dias e não enjoa. Ela é extremamente democrática também. Difícil alguém não gostar de uma coisa italiana, né? Porque não tem sabores muito pronunciados. Alguma coisa ou outra tem, mas no geral é uma coisa mais leve, né? Ou seja, então você considera que a técnica francesa é importante, foi importantíssima e é importantíssima para a culinária mundial, mas nada como essa comida da terra, essa frugalidade, essa coisa direto do cara que está plantando para o cara que está comendo, do ritual na mesa, né? Que também é diferente, né? O ritual é diferente também, né? Eu acho que, para mim, a combinação perfeita é a tecnicidade francesa com os sabores italianos. Acho que quem consegue fazer esse mix é um pouco do que eu tento fazer, né? Até devido à minha experiência internacional, morei na França, na Itália e na Inglaterra também. Mas assim, eu tento sempre guardar uma base clássica de robustez em sabor, né? Em textura e coisa, e aí a gente vai mesclando com um pouquinho de leveza, com um pouquinho de tranquilidade, de coisa mais fácil, mais gostosinha, entendeu? Eu quero saber o que você fez na França, na Itália, na Inglaterra, um pouco mais de detalhes, que eu acho que isso compõe a sua história. Mas antes, dá um contexto para a galera que está escutando a gente. Atualmente, como que você é dono do restaurante Così, que é um dos restaurantes mais bacanas e mais reputados de São Paulo. Enfim, eu adoro. Tem aquela parada de frutos do mar, aquela lasanha de frutos do mar que é maravilhosa. Eu tento comer outra coisa lá, mas acabo sempre caindo na mesma. Mas enfim, dá um contexto para a galera que não te conhece ou que não é de São Paulo. Como que é o seu negócio hoje em dia? Como que você descreve o seu restaurante e a culinária que você pratica antes da gente voltar lá para trás para contar um pouco da sua história? Bom, então, fazer o contrário. Così é um restaurante italiano que não levanta uma bandeira regional específica. Então, assim, não é um restaurante do norte da Itália, do sul da Itália. É uma coisa... Tem um mix de elementos ali.
Tem uma pincelada ou outra de ingredientes brasileiros também. Por exemplo, o nhoque eu não faço de batata, eu faço de mandioquinha. Eu acho que tem um doçor interessante. Tem uma coisa que é legal a gente trabalhar. Cozinha é um restaurante relativamente grande, tem 100 lugares hoje, com espaço de eventos para 40 pessoas no andar de cima. Localizado no melhor lugar de São Paulo? Localizado na rua Doc Lobo, em São Paulo, no coração dos Jardins, né? E... Quanto tempo faz que você está com o restaurante lá? Porque antes não era lá, né? O Cozi nasceu em 2009 na Santa Cecília. Muito antes desse boom do hype aí da Santa Cecília, que virou cool e tal. Quando você abriu não era esse hype? Não, era tudo mato. E aí a gente ficou lá 12 anos e no meio da pandemia a gente acabou mudando para os Jardins. Então faz aí 4, 5 anos que a gente Como surgiu a oportunidade de ir para os Jardins vindo da Santa Cecília? O que aconteceu durante a pandemia? Muita gente começou a abrir mão, né? Assim, quando tu tem um custo fixo muito elevado, que é o caso de uma empresa que está localizada nos Jardins, a primeira coisa que tu faz é querer, né, cortar custo e fazer conta. E aí, como ninguém sabia quanto tempo ia ficar fechado ou não, o pessoal que estava lá administrando o restaurante naquele lugar decidiu que... Então você pegou um restaurante pronto, já montadinho, e aí que deu o cara um tapa tinha e saído me mudei. E viu essa oportunidade. Exato, deu um tapa e mudei. Eu já tinha um problema antigo com a proprietária do meu antigo imóvel, que era um contrato antigo, e a gente começou a discordar de valores, por razões óbvias, né? Aquela coisa, ela forçou uma barra, e aí, assim, quando tu tá discutindo judicialmente com o dono do imóvel, tu sabe que cedo ou tarde tu vai perder porque o imóvel nunca é teu. Né? Se tu é locador, tu é obrigado a aceitar. A gente ganhou o tempo que tinha que ganhar. Você sempre faz contrato de 5 anos ou você às vezes não consegue? Cara, quando eu prezo muito por ele. Prezo muito por contrato de 5 anos. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Tá. Né? Então, assim... E aí você chegou lá na pandemia. Foi em que ano que você começou nos Jardins? Isso, em 2020. Ah, foi 2020? 2020. No ano da pandemia? No ano da pandemia. Em que mês? Foi em outubro. Caraca, cara, então você foi muito macho. Não, na verdade é o seguinte, a gente foi pro tudo ou nada, né? Fomos pro all-in. A gente tava fechado na Santa Cecília. Ah, você tava fechado por conta da pandemia. Fechado na Santa Cecília ou fechado no Jardim. Melhor ficar fechado no Jardim. É mais chique ficar fechado no Jardim do que na Santa Cecília. E era um momento para aproveitar as oportunidades, né? Que assim, um ponto daquele não ia surgir pelo preço que surgiu num momento normal da economia. Sim. Cara, você foi muito esperto. Não, a gente foi meio inconsequente, como sempre. Sim. Na minha história, ela é recheada de inconsequências. Mas é esse momento que te favorece, né? Você que já está assistindo esse podcast, eu queria te fazer um convite. A gente tem o Acelera Food Nation, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2025. Você sabe que no Acelera só vem convidado top. A gente faz umas palestras que agrega muito conteúdo para os donos de restaurantes terem vitórias práticas nos seus negócios. E não, se você é desse mercado de food service, não dá para faltar. E se você quiser saber mais sobre o Acelera, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica nele que você vai saber tudo sobre o Acelera. Pô, que legal. E foi bom, então. Essa mudança para você foi ótima. Cara, foi muito legal. Assim, mudou um pouco, mudou bastante. O tamanho do restaurante mudou. Né? Hoje a gente tem um tamanho que eu particularmente não gosto. Esses 100 lugares? 100 lugares. Eu acho que é grande demais para ser grande e pequeno demais para ser gigante. Né? Então, assim, a gente fica num limbo onde final de semana ele tem o tamanho certo. Você não consegue atender todo mundo? E dia de semana ele é grande demais. Então, assim, é uma coisa... Você abre de noite e de dia? Eu abro de noite e de dia todos os dias. De segunda a segunda. Né? Almoço e jantar. Então você sente falta, só para a galera que está assistindo a gente aqui entender o contexto de que é ter um restaurante num local como o Jardins de 100 lugares. Eu adorei isso que você falou. Que é um negócio que é de 100 lugares, ele não é pequeno para você ser aquela coisa alterar, mas também não é grande o suficiente para você encher o bolso de dinheiro quando tem uma demanda grande. É isso, e trabalhar de uma outra forma. Fica no meio do caminho. Cada um é um case, né? Então assim, a gente mora nesse limbo aí de 100 lugares que é meio complicado e tem todo um custo que vai por trás, né? Porque assim, é a Doc Lobo, é um imóvel de 400 e pedrada metros, tem todo um custo que vem por trás. E aí tem equipe, porque assim, se final de semana tu lota, tu tem que ter equipe pro final de semana. Né? Dia de semana é tranquilo, mas tu tem que pagar os caras. E dia de semana lota o quê? Sábado, 2 períodos bombado. Cara, assim, vamos lá. Segunda é um dia legal, por mais incrível que possa parecer, porque tem muito restaurante que fecha. Então quem trabalha na segunda, trabalha. Sim. São Paulo tem esse problema, né? Tem. Tem muitos restaurantes que fecham, você quer comer em algum lugar, tá fechado. Cara, mas assim, eu já fechei de segunda-feira e eu não achava ruim não, tá? Mas depois eu descobri que segunda-feira era um bom dia para estar aberto, aí eu desisti. Mas assim, a segunda-feira é ok,
Terça e quarta-feira são os dias mais fracos da semana. Segunda abre também almoço e jantar, normal. Todos os dias almoço e jantar. Tá. Inclusive domingo à noite. A terça e quarta são os dias mais tranquilos da semana. Quinta-feira começa a dar uma esquentada. Sexta, sábado e domingo vai bem. Né? Domingo à noite não é um melhor serviço da semana, mas é o melhor ticket médio da semana. Tá? Não sei porquê, mas assim, é quando o ticket médio aumenta. Tá? E é uma... Porque a grande verdade é o seguinte, falta opção domingo à noite, né? Se você não quiser comer pizza, sushi e hambúrguer, você vai para onde? Sim. Né? É o que tem aberto de domingo à noite. E por que é o melhor ticket médio? Qual é a lógica? Eu não sei se a equipe está com mais tempo para trabalhar o cliente, fazer uma boa venda, se é o cara que já saiu predisposto para ir num lugar legal e tomar um bom vinho. Porque assim, a grande diferença no ticket médio é a bebida. Sempre vai ser a bebida. Né? Sempre vai ser a bebida. Aí tu vai dizer assim, pô, Renato, mas o cara não vai encher a cara para trabalhar a noite. segunda. Mas ele pode tomar uma garrafa de vinho mais legal do que ele tomaria em outro momento. Ele não toma um drink, mas ele se satisfaz num vinho melhor e come uma entrada. Então, assim, Cara, você tocou um ponto é interessantíssimo. Porque você falou, talvez seja o período, se você considerar todos os períodos de faturamento de um restaurante na semana, talvez seja o período que o garçom possa realmente conversar com o cliente sobre o vinho, oferecer alguma coisa, ele está mais tranquilo e tal. E o cliente, por outro lado, também, ainda é domingo. É isso. Ele ainda pode se dar o luxo de beber alguma coisa. É né? isso, ele está de folga. Ele não está pensando na segunda-feira ainda, né? Isso. Aí o preço médio aumenta. Cara, eu acho que é isso, tá? Porque eu não tenho uma explicação exata para isso. Mas você não sabe se isso é um fundamento ou não. Ou se acontece só no seu negócio. Exatamente. No meu acontece assim. Então, assim, foi um horário que a gente nunca tinha trabalhado até ir para os Jardins, né? Porque realmente era muito tranquilo na Santa Cecília. E a gente manteve aberto domingo à noite e está indo... vale a pena. Vale a pena manter aberto. E o Cozi foi a sua primeira aventura como empreendedor de um negócio gastronômico? Antes do Cozi, você só tinha trabalhado para outras pessoas? Isso, exatamente. Na verdade, antes do Cozi... Quando eu fui estudar gastronomia e quando eu me formei, a ideia nunca foi empreender. Né? Eu tinha um sonho de ir para a Europa e ficar lá e trabalhar nos lugares legais. Tal. Você se formou em gastronomia aonde? Senac de Águas de São Pedro. Tá. Né? 94. Eu fui para lá, formei em 95. Não, formei em 96, né? 95, 96, E aí, cara, beleza. Peguei, fiz a minha malinha, fui para a Europa, comecei a minha peregrinação, dei entrada no meu passaporte alemão para poder trabalhar sem alemão? Problema. Porque, na verdade, eu sou de mãe alemã e pai italiano, né? Herzmann Carioni. Né? Herzmann. O homem do coração. Herzmann. O homem do coração, muito bom. E Carione não quer dizer nada em italiano, é Carione. Carione é Carione. Talvez uma cidadezinha lá chamada Carione. E aí meu pai já sempre buscou a origem da família e tal. Ele sempre quis que a gente pudesse viajar, eu e a minha irmã, e né, ter uma vida, uma experiência no exterior e tal. E aí ele começou a buscar a nossa cidadania italiana, não achava, porque esbarrava numa falta de documentação e muito homônimo. Sim, eu tive esse problema também. Igreja que pegava fogo e os documentos estavam dentro. E aí ele se tocou que a minha mãe era filha de um alemão. Falou, putz, vou parar de forçar o italiano e vou engatar o alemão aqui, que a gente acabou resolvendo relativamente rápido. Né? Pra época que pegou o passaporte e se mandou para Europa. Não era nada digital, era malote ainda, então demorava um pouco mais, né? Logo depois que você terminou a faculdade, que você terminou o Água de São Pedro, você foi para Europa? Não, nós demos entrada no passaporte quando eu estava estudando e eu fui para Europa sem que ele tivesse chego ainda. Foi de Mas turistão. já estava bem encaminhado, né? O processo já estava em Berlim, já estava rodando. Sabia que era questão de tempo e pouco. Aí fui para a Europa. Cheguei lá, não tinha visto, né? Não tinha autorização para trabalhar. Tentei um pouco, não rolou. Tentei fazer uns bicos, também não rolava. A grana que meu pai tinha me dado estava acabando. O combinado com ele era não pedir mais, né? Era vai lá e se vira. Eu falei, tá começando a acabar. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 20. Tá. Tinha 20. E aí como que você se deparou com a cozinha lá na Europa? Não, aí beleza. Aí eu falei, puta, a grana acabando. Ou não se deparou com a cozinha? Você foi fazer outras coisas? Não, eu tentei tudo, não rolou nada, nem cozinha. Aí eu virei pra ele e falei assim, pô, rapaz, vou me mandar pra Inglaterra.
aproveito e fico lá um tempo, aprendo a falar inglês de verdade, porque a gente acha que sabe falar inglês quando sai daqui. Chega lá, percebe que não sabe, né? E aí lá dá pra trabalhar clandestino, eu vou lá e me viro, depois eu volto pelo menos falando inglês e francês. Já tinha aprendido a falar francês, né? Aí ele falou, tá bom, vai. Cheguei na Inglaterra pra dizer que tava tudo bem, já tava na casa dos conhecidos e tal. Ele assim, pô, saiu a cidadania. Eu falei, puta, agora tenho documentação. Agora eu tô fudido, vou ter que aprender a falar alemão agora. Aí peguei e fiz a Por que não dá pra você ter passaporte? Você fala alemão, não? Não, aí, na minha época dava, hoje em dia não dá mais, eu acho. Mas você ainda não fala alemão? Não, ainda não. Mas é chato, né? Você chega lá velho... com passaporte alemão, o cara fala que vou da Alemanha, o cara vai falar com você, não fala uma palavra de alemão. Papagaio velho só aprende palavrão, né? E é por isso que agora eu vou tirar o italiano, porque italiano eu falo, então depois eu posso viajar tranquilo. Que agora saiu a papelada do italiano. E... Bom, e aí cheguei na Inglaterra, o papelada saiu. Aí eu falei, bom, já que eu tô aqui, vou ficar. Aí comecei a trabalhar em cozinha. Então a minha primeira experiência profissional em cozinha na Europa foi na Inglaterra. Uhum. Né? Fazendo o quê? Meu primeiro emprego eu trabalhava para uma agência de Silver Service. O que é? O cara... Silver Service? É uma agência de extra. Né? Aí os caras tu passa por uma entrevista, os caras fazem uns testezinhos lá contigo, te colocam numa graduação de habilidade, né? Ó, você vai trabalhar desse jeito, vai ganhar X libras por hora. Beleza. Fica na tua casa, o cara te liga, ó, amanhã você vai em tal lugar, trabalha tantos dias e quem me pagava era a agência, eu vivia... De frila, viver de frila. Foi bem legal porque eu conheci Londres inteira. Mas na cozinha ou no serviço? Não, na cozinha. Na cozinha. Cheguei a trabalhar 2 dias na cantina dos funcionários da Harrods. Servindo lá o fish and chips da turma, fazendo a comida dos funcionários para eles. 2 dias eu fiz isso. E aí, beleza, comecei a fazer isso. Aí, pô, eu tinha feito um estágio no Meridian do Rio. Falei, pô, vou mandar um... Fui lá no Meridian e falei, quero trabalhar. Aí o cara, preenche aqui esse formulário aqui. Preenchi. Já tinha saído o seu passaporte nessa época? Já tinha toda a documentação, tava com o insurance number pronto, tava tudo tranquilo. Aí já tinha ficado mais tranquilo, né? Aí era só trabalhar. Aí conseguiu ir pro Meridian? Preenchi o formulário, recebi uma... Já falava francês, já era bom? Onde você aprendeu francês? Em Nice. Morava em Nice, no sul da França. Não, mas antes disso? Eu estudei na Faculdade de Letras de Nice, que tinha um curso de francês para estrangeiros. Antes da hotelaria, antes Depois de sair do Senac, fui pra Nice. Tava lá morando com a grana que meu pai tinha me dado. Aí não podia ficar sem fazer nada, tinha estudado já numa escola, fui fazer outra. E aprendi de verdade. Hoje, eu ainda sonho em francês às vezes. Se eu assisto um filme francês, quando eu vou dormir, eu sonho em francês. Foi a língua realmente que eu aprendi de verdade. É latino, né? Também é muito fácil. Assim, parece difícil, mas é fácil. Sem parecer babaca, é fácil. Parece difícil. Se o cara escuta francês, não entende nada. Fala, nossa, que habilidade. Mas o pensamento é muito parecido. É muito parecido. E às vezes um chute que você dá, acerta. Um chute que você dá, você acaba acertando. Então é bacana. Aí tava lá, eu recebi uma ligação, o cara me convidando para uma entrevista. Fui lá, fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar no Meridian. Aí fiquei 6 meses no Meridian. O meu caminho para ir para casa para pegar o metrô, eu passava todos os dias na frente do Ritz de Londres. Eu pegava o metrô na estação que era do ladinho do Ritz. E aí eu olhava aquele hotel. Que é super bem localizado, né? Ali. Aí eu falava assim, porra, esse hotel é foda. Os caras devem fazer um puta rango, né? Tal. Puta, vou mandar meu currículo. Fui lá, mesma coisa, bati na portinha na entrada de serviço, quero o formulário. Preenchi o formulário. Recebi uma carta em casa. Olha, infelizmente, a nossa equipe tá completa, mas nós vamos guardar aqui o teu arquivo. Aí um dia chegou. Qualquer coisa a gente retorna. Passou, sei lá, 1 mês depois, recebi uma outra carta, na época que era carta, né? Me dando o número de telefone para entrar em contato para marcar a entrevista. Aí eu liguei, falei com o chefe. Falou, você pode vir quando? Eu falei, puta, amanhã eu tô de folga. Se o senhor quiser, eu vou. E amanhã não, vem amanhã às 9. Beleza. Cheguei lá, de roupa civil, né? Normal. Civil é bom. Senão é militar, né? Brigada, escofier. Não deixa de ser uma farda, né? Quer dizer, tem gente que tá... Exato, né? É porque farda eu nunca tinha pensado. Mas realmente, farda é farda, né? Não deixa de ser uma farda. As pessoas chamam de farda. As pessoas têm banalizado um pouco, bagunçado um pouco. Mas o certo mesmo é uma fardinha. Não deixa de ser uma fardinha. Aí, sentamos lá, batemos um papo. Ele disse, quando é que você pode vir aqui passar um dia com a gente? Falei, pô, chefe, eu só tô de folga hoje. Minha próxima folga é, sei lá, daqui a X dias. Mas se o senhor quiser, eu vou em casa, pego as minhas paradas, minhas roupas, minhas facas
E tô aqui, em 1h30 já tô de volta aqui e estamos resolvendo. Falou, não, faz o seguinte, abre aquele armário ali, ó, pega uma doma minha e vai pra cozinha. Aí tu abre aquele armário. Uau, começa aqui. Escritório de chefe de cozinha com armário de doma é chique, né? Uhum. O escritório do cara parecia de um executivo de multinacional. Mesa de reunião, geladeira cheia de trufinha. Você falou com o chefe mesmo? Falei diretamente com o chefe executivo do Ritz. Do Ritz de Londres. Aí peguei a doma dele, fiz o dia de teste. Ele falou, puta, cara, pode ir. Quando é que você pode começar? Né? Depois de um dia inteiro de trabalho, né? Passei o serviço do almoço na carne, né? Na Praça do Saussure, fazendo as carnes, os molhos, ajudando, né? Era um dia de teste. Tipo né? um comi. Era isso mesmo. Faz isso, faz aquilo. Aí à tarde acabou o serviço, ele disse, agora vai pro garde-manger, quero ver uma coisa. Aí o cara, porra, descasca essa lagosta, faz uma maionese. Era um testezinho mesmo. Beleza, fui lá, passei o dia com ele, me chamou, puta, a gente te quer, tal, tem uma vaga de demi-chefe do parti, que era mais do que eu era no Ritz, no Ritz eu era comi, né? Não, no Meridian. No Meridian, perdão. Uhum. No Meridian eu era comi. E no Ritz eu virei demi-chefe de parti. Ele falou, quando é que você pode começar? Eu falei, chefe, eu preciso dar meu aviso prévio lá de 15 dias, né? E no 16º eu tô aqui. Ele falou, pode chegar amanhã com a cartinha na mão. Eu falei, beleza. E aí o demi-chefe de parti faz o quê? Ele pega a folga do chefe de parti e fica ali ajudando perto do fogão. Ele não assume a boca, mas ele fica ali do lado. Ele é mais graduado que o comi. Ele é mais graduado que o comi. Ele cozinha mais. Ele cozinha mais. Ele não tem assim... Mas na hora do se der uma cagada muito grande, a culpa sai o prato, ele tá no fogão, não? Tá. Tá, mas assim, se der uma cagada muito grande, solta. Mas ele nunca vai ser responsabilizado por um erro da praça. Porque ele não é o chefe da praça. Tem que ter um overview em cima dele. É isso. Tá? Aí e aí você ficou lá de demi-chefe de parti durante quanto tempo? Fiquei 1 ano lá. Aí a gente recebeu um chefe francês para um evento gastronômico de uma semana chamado Bruno Auger, que na época trabalhava em Cannes, no restaurante Villa Delis, do Hotel Bruno Majestic. Auger? Auger. O-G-R-E. Não. G-E-R. Auger. Auger, tá. Isso. E aí eu era o único da brigada de cozinha que falava francês, que eu havia morado na França. Fiquei de cicerone do cara. O briefing era, faz tudo o que o francês precisar, ajuda ele. Você era assistente do cara. Acha as coisas. Ele trouxe o sous-chefe dele, que também não falava inglês, como todo bom francês, né? E aí eu fiquei ali de cicerone no final da semana do cara. Ele falou assim, puta, cara, não gosto de fazer isso, mas... Não gosto de roubar ninguém em lugar nenhum. Você não quer trabalhar comigo na França? Eu falei, opa, quero. Nessa época, minha ex-esposa já estava grávida do nosso primeiro filho. Né? Porque nesse meio tempo eu casei com a minha ex-namorada que era daqui do Brasil. E a coisa foi acontecendo, né? Que a vida profissional e pessoal, ela vai se mesclando. Mas ela foi para lá com você também, não? Ela tinha ido pro Canadá, depois a gente se encontrou em Londres de novo. Aí eu falei, puta, cara, pode ser uma, né? Uma cidadezinha pequena, sul da França. França, Estrela Michelin. Aonde que era isso? Era em Cannes. Aí cheguei em casa, conversei com ela. Na verdade, eu já tinha dito sim pra ele, né? Mas daí cheguei em casa, conversei com ela, tal, ó. Acho que a gente vai mudar. E aí, beleza, fomos pra lá. Pra qual posição ele chamou? Aí fui ser chefe do partido, fui promovido também. Aí, só que ele disse pra mim assim, ó, só que nós temos que fazer um contrato moral aqui, fio do bigode, que tu vai ficar comigo pelo menos 2 anos. Porque é chato ficar trocando de brigada o tempo inteiro, né? Tal. 2 anos é um bom tempo, né, pra isso. Falei, não, chefe, sem problema, 2 anos tá assinado. Aí fiquei com ele 2 anos. Nesse meio tempo nasceu meu segundo filho também. Pô, que legal, você ficou 2 anos lá em Cannes. Que hoje é cozinheiro, meu filho hoje é cozinheiro também. Tá na Europa já. Pô, que legal, tem quantos anos? Tem 24. Que legal. Já tá na Europa há 4 anos. Ele fez a escola de culinária aqui no Brasil? Lá na Itália, em Alma, em Colorno, do ladinho de Parma. Tá. Aí saiu de lá, fez estágio no Da Vittorio, 3 estrelas. Trabalhou 1 ano no Estéria, 1 estrela em Veneza. Agora tá esperando para começar no La Marine e no Armoutier, 3 estrelas Michelin também na França. Caraca! Tá seguindo a carreira aí, vai ser melhor que eu, se Deus quiser. Com certeza, cara. É isso que a gente vence na vida, né? Quando o filho passa a gente. Eu sempre falei uma coisa para todos os meus filhos, eu quero perder para todos vocês. Mas eu quero perder, eu não vou deixar ninguém ganhar. Entendeu? Eu acho que isso é muito, diz muito sobre o que é ser pai, né? Você quer ser ultrapassado.
Mas aí vamos avançar um pouco. Aí a gente, puta, essa experiência foi sensacional. Então você começou no Meridian, depois você foi ser demi-chefe de partie no Hits, que é legal pra cacete. Puta, hotel Hits, não tem o que falar, né? Animal. Só o fato de você vivenciar aquele roletor de cozinha, que cozinha pra vários restaurantes, room service, não sei o quê. 6 meses de espera pra tomar um chá da tarde. Cara, é sensacional. Não, e você viver um hotel como o Hits, cara, é uma experiência inesquecível. E assim, cozinhar pra rainha mãe. Um livro sobre isso. Cozinhar pra rainha mãe, Margaret Thatcher, Jack Nicholson, todo mundo que tu pode imaginar come no Hits. É muito legal. Né? Desses famosos. Aí depois você foi, então, com o francês, o Bruno Auger, lá em fiquei Cannes. 2 anos com ele. Ficou 2 anos. Quando acabou isso, o nosso contrato moral, bati na portinha do escritório, falei, chefe, precisava conversar com o senhor. Ele falou, o que foi, Renato? Eu falei, então, o nosso contrato chegou... Renato? Ele falou, já? Falei, já. Ele assim, o que você quer fazer? Eu falei, chefe, tava pensando em Espanha ou Itália. Eu já tinha um contato com o pessoal do Arzac, em São Sebastião. Já ia começar a fazer antes. Só que eu resolvi, antes de fazer qualquer contato, eu fui falar com ele, né? Que era o cara que tinha... Aí ele assim, não, peraí que eu tenho uma grande amiga que tem na época 2 estrelas, hoje 3, na Itália. Na minha frente ele ligou, falou, pô, eu quero falar com a Annie Feoldi, da Enoteca Pinchiori. Aí ela assim, não, a madame não está, ela está em Nova York viajando, foi fazer um evento. Posso deixar, o senhor quer deixar uma mensagem? Ele assim, eu preciso que ela ligue para mim urgente. Aí deu meia hora... Como é o nome dela? Annie Feoldi. É uma francesa... Annie Feoldi. É uma francesa que é sócia da Enoteca Pinchiori, né? Em Firenze, na Itália. Aí a moça ligou apavorada, a senhora ligou apavorada. O que aconteceu, Bruno? Assim, tá precisando de um chefe de partie? Ela assim, porra, tô... Aí falou, puta, então eu tenho um cara pra ti, só tem 2 problemas. Ela qual? Ela assim, ele tem que ganhar X e eu só libero ele daqui a X tempo porque eu tenho um evento grande e eu quero usar ele. Aí ela assim, pô, mas vai ganhar tudo isso, Bruno, não sei o quê, vai ganhar mais que os outros moleques. Ele assim, não, se não for isso eu não libero. O moleque é bom, tá aqui, vai querer ou não vai? Aí ela assim, tá bom, manda. Aí eu fui pra Enoteca Pinchiori, fiquei lá também 2 anos e meio. Caraca, cara. Foi muito legal, foi uma experiência... Nessa época você já tinha filho ou não? Já tava com o segundo já. Já tava com o segundo filho? Foi todo mundo pra Itália? Foi todo mundo pra Itália. Todo mundo no meu Cliozinho Bordeaux. Você já era pago em euro nessa época? Já era euro? Nada, não. Ainda era lira. Na França era franco francês, cheguei na Itália, lira. Já fui milionário, ganhei 3 milhões de lira por mês. 3 milhões de lira. Quanto que daria isso em... 1.500 euros na época, hoje não sei. Só que assim, na Itália eu senti realmente a sacanagem da inflação, né? Porque era muito fácil fazer a conta. Né? 3 milhões era 1.500, era uma conta redonda de fazer, né? Então assim, no carrinho de supermercado, que tu gastava 3.000 liras, na hora que tu ia gastar em euro, dava muito menos, né? O italiano deu uma sacaneada aí. Mas foi muito legal porque eu vivi tudo isso, né? Vivi inclusive a moeda e tal. E aí fiquei na Itália. Legal. Então você viu a culinária inglesa que não é inglesa, enfim. Não, porque no Ritz a gente fazia muita coisa francesa, né? É, internacional. E os clássicos franceses. Super né? internacional, né? Exato. E aí na França, a cozinha do Mediterrâneo, aquela coisa... Francesaça total. Só que francês leve, francês mediterrâneo, sim, francês azeite. Tomate, alho. Muito legume, muito salsinha, peixe. Aquela coisa mais... Cebolinha. Isso, muito recheiozinho de legume. Tudo grelhadão. Isso. Peixe da com pau. Muito, muito gostoso. Aí depois fui pra Itália, aonde Qual era a pegada do menu da dona... Da Enoteca Pinchiori era uma coisa mais internacional. Pinchiori, 2 R's. Tá. Né? Foi assim, era uma coisa Itália, né? Óbvio, mas sem bandeira também, não era toscana. Por exemplo, como estamos em Firenze, podia ser uma coisa mais toscana, não. Não era uma coisa italiana bem moderna também. Mas era Firenze? Era Firenze. Tá. Inclusive com os ingredientes até... a gente usava tâmara, usava... pimentas do Oriente, usava às vezes até um curry. Então tinha um toque um pouco mais contemporâneo. E qual era o grande diferencial do restaurante para ele ter 2 estrelas, depois ter virado 3 estrelas? Uma das maiores adegas do mundo, né? E o serviço impecável e a comida também, né? Você teve a oportunidade de entender por que o serviço era impecável, estando dentro da cozinha? Sim. Era uma coisa sempre muito conexa, né? Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda engatinha, essa rixa de salão e cozinha, achando que um merece mais, o outro merece menos, sendo que a conta certa é a seguinte: se você for num restaurante e comer mal
e for super bem atendido, você não volta. Sim. Se você comer muito bem e for extremamente mal atendido, você também não volta. Ou seja, não tem melhor ou pior, ou mais importante ou menos importante. Sim. É um conjunto, né? E quando você está num nível de excelência de comida e serviço, se não caminhar junto, não vai nunca chegar. E você nunca vai estar no nível de ir de 2 para 3 estrelas se não tiver nesse nível de Exatamente. excelência. Então, assim, você teve outras experiências, mesmo que você não tenha trabalhado, mas que você tenha se deparado ao longo da sua vida? Que, puta, você foi lá... Depois a gente vai falar sobre esse assunto. Você foi júri do Bocuse d'Or, você deve ter... contato com um monte de restaurantes. Que outros exemplos você consegue ver disso que você falou na prática? De ter essa sinergia de restaurante de front e back que resulta numa experiência sensacional a ponto do cara ganhar a 2ª ou a 3ª estrela. Não, na verdade, isso é o que vai fazer completamente a diferença final na experiência. Né? Não tem uma coisa que é melhor ou pior. Se não for assim, não vai ser legal. Né? Mas você se deparou com algum exemplo desse ao longo da sua vida que você falou, caraca, cara, esses caras conseguiram me surpreender de uma maneira assim espetacular? Eu acho que a Enoteca era o exemplo perfeito disso. Por quê? Porque o dono era muito presente. Ele estava lá todos os dias. A dona também estava lá. Né, o dono e a dona eram casados? Não, eram só sócios. Eram sócios. Tá. E era muito legal porque assim, o responsável do salão e o responsável da cozinha, eles se conversavam muito e se respeitavam muito. Eles ali já tinham entendido que se um não trabalhar pelo outro, o resultado final não é a excelência que todo mundo buscava. Né? E você via isso acontecer estando ali na cozinha? Cotidianamente. Puta, que legal, né, cara? É emocionante quando a gente consegue perceber isso, né? Assim, ó, te dá uma outra vontade de trabalhar, sabe? Te dá aquele último empurrãozinho que tu precisa para manter o pique. É isso aí, é ver esse brilho no olho, inclusive das pessoas que já estão lá há muito tempo, que talvez já estejam cansadas e que, né? Mas assim, que ainda tem aquela vontade de fazer direito, sabe? E isso depende muito dos rituais que o restaurante tem todos os dias, né? Tinha algum desses rituais que você se lembra que acontecia? Tinha tipo uma reunião pré-turno assim, todos os dias, que esses valores eram reforçados, essa cultura era implantada? Você lembra de alguma coisa assim que chamou a atenção? Os responsáveis tinham todos os dias uma... Assim, o chefe da cozinha não entrava na... os responsáveis faziam, na verdade, uma conversa informal, um briefing, e a gente, e cada equipe era brifada pelo seu responsável. Né? E assim... Todo dia? Mas assim, não é para todo mundo e vamos fazer um discurso, não era isso. Não era um negócio assim, vamos todo mundo aqui se juntar. Não era um ritual estabelecido com um horário certinho, com uma pauta? Assim, mas assim, o discurso diário era muito inspirador. Né? Pelo proprietário? Pelo sócio? Não, pelo responsável de cada setor. E o proprietário que estava lá também não deixava nunca de dar um agrado, de conversar, sabia o nome de todo mundo. Era o único negócio deles? Não, eles têm também Japão, tem um negócio um pouco grande. Tá. Os mesmos sócios tem vários por aí pelo mundo? Não, tem vários, não, são 3 no total, mas são... E todos eles são estrelados? No Japão tem uma estrela. No Japão eles têm a Enoteca 1 estrela, ou 2, se não me falha a memória. A Cantineta e a Firenze 3 estrelas. Mas assim, a Enoteca Pinchiori é um dos poucos restaurantes 3 estrelas do mundo que dá dinheiro. Isso é genial. Porque pra mim não adianta tu ser um... Por que um restaurante 3 estrelas não dá dinheiro? Explica. Isso que o Giorgio Pinchiori sempre falou. Ele me chamava de Trimpilim. Falava, Trimpilim, se na última célula não for azul, não adianta ter 3 estrelas. Pra mim não vale nada. Sim, com certeza. Porque assim, restaurante não é ONG, né? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Por que um restaurante 3 estrelas costuma não dar dinheiro? Porque tem uma... Quem banca esse preju? O que acontece? Acaba virando uma flagship, onde embaixo desse guarda-chuva acontece um monte de negócio paralelo, assim, que não e acaba com... dando dinheiro. Tá? Mas por que custa muito mais caro do que um restaurante normal? Você tem uma brigada maior e mais cara. Porque o cara que é especializado, ele custa mais caro. Você tem uns insumos muito mais caros e um desperdício enorme. Né? Que isso a gente não pode deixar de falar. É um desperdício enorme. É de comprar o peixe e do filé, que é só 40% do peixe, descartar mais 40% do filé, porque não está no padrão do prato do restaurante. Sim, não vai fazer uma para de peixe não só para economizar. Você não vai cobrar 200 euros num prato de a para de peixe. Sim.
Você tem que dar para o cliente o coração do filé. E nem vai deixar de vender por 280 euros para vender por 30 uma par. É isso. Né? Então, assim, tem esses custos são muito elevados. Né? Então, assim, é por isso que muita gente admite tomar prejuízo nesse tipo de operação. O Giorgio Pinchiori não admitia. E é isso que tornava ele ainda mais genial. Que legal. Né? Então, dele era lucrativo. Ainda, até onde eu sei, ainda é. Que legal. E aí, puta, essa experiência é sensacional, né? Porque pouca gente tem essa experiência de ter feito Itália, ter feito França, ter feito Inglaterra, ter feito a escola de gastronomia aqui antes e ido pra lá. Cara, que oportunidade que você teve, né? Isso foi assim, eu não tenho... Que bênção, né? Foi assim, porque graças ao meu falecido pai que percebeu que eu não era talhado pros... Pra ser um advogado, um médico, um engenheiro. Não mesmo. Ele já sacou isso logo de cara. Isso incomodava muito ele, porque ele ficava preocupado com o meu futuro. Ele era o quê? O seu pai vai Meu fazer pai o quê? era advogado. Advogado. Mas ele sabia. Eu cheguei a fazer estágio no escritório dele, mas realmente Sai daqui, Satanás. Não tem como. Ninguém liga pro advogado pra dizer que tá tudo bem, né? É só para resolver pepino que não é teu. Não faz sentido trabalhar com isso. Bom, e aí você voltou pro Brasil, terminou lá... Depois ainda voltei. Depois saí da Enoteca Pinchiori e fui para França ainda no Château de la Chèvre d'Or, aí como subchefe executivo. Na verdade, primeiro ano subchefe normal, depois virei subchefe executivo. Cheval d'Or. Chèvre d'Or. A cabra de ouro. Chèvre d'Or. A Não é cabra de Cheval ouro. d'Or. Não. Chèvre d'Or. Onde é esse? Em Es Village, entre Nice e Mônaco, naquele pedaço feio ali. Horrível. Ali, na costa. Ali eu fiquei mais 3 anos. Nossa Senhora. E aí eu voltei pro Brasil. E ali você já era subchefe. Ali eu era subchefe. Você tinha um cara em cima de você que era o chefe. Que era o chefe, exatamente. Não era o patrão, era o chefe. Era o chefe, exatamente. Tá. E assim, quando o chefe estava de folga, eu tinha 30 pedrada cozinheiro para tomar conta. Entendeu? Então, nesse rolê todo, você passou quase 10 anos... 10 anos. Trabalhando em grandes cozinhas. Isso. Tá, e aí você veio pro Brasil. Por que você veio pro Brasil? Porque o que a gente queria ter mais um filho. E lá na Europa é mais complicado, né? De ter mais filho, porque não tem ajuda, né? Não tem... Você já tinha 2, queria ter o terceiro. Já tinha 2, queria ter o terceiro. Aí viemos pro Brasil. Na verdade, engravidamos lá e viemos pro Brasil para ter o terceiro aqui. A minha também. Engravidou na Europa e veio nascer no Brasil. Mesma coisa. Igualzinho. Aí a minha e mãe... 3 filhos também. Aí a minha 3 mãe... filhas. Eu só fiz menino. E aí a minha mãe ainda brincava e falava assim, pô, deixa o menino nascer aí, sacanagem. Os 2 irmãos nasceram aí, você vai trazer ele para nascer no Brasil. E vocês vieram pra onde no Brasil? Aí voltamos já direto pra São Paulo. Eu sou de Florianópolis, né? Mas eu nunca tinha morado em em São Paulo. Você tem sotaque de Floripa. De manezinho. Fala assim rapidinho. E aí viemos pra cá, por intermédio do Emanuel Bassolei. O meu currículo chegou na mão do Daniel Sarragoff, que era o dono do Cantaloupe. Não é o dono do Cantaloupe. A gente fez um programa com ele. Vai sair lá no meu programa que estreia hoje. A gente fez um com ele. Lá no Canta? É. Aí eu comecei a conversar com o Daniel. Já voltei porque eu sabia, se não for o Daniel vai ser outra coisa. Já tinha começado a conversar. Cheguei aqui, comecei a trabalhar no Cantaloupe, fiquei 2 anos e meio no Cantaloupe. Como chefe. Aí nasceu o Così. Aí a gente abriu o Così na Santa Cecília. Tá, e essa transição até então você tinha sido funcionário. Sim. De todo mundo, foi escalando, veio o Brasil, chefe de cozinha, e aí você... Que chavinha que virou na sua cabeça quando você virou empresário? Que chavinha que teve que virar na sua cabeça quando você virou empresário? Quando eu virei ou por que eu virei? Não, porque a ideia nunca foi querer ser. Eu não queria empreender. Tá, então 2 coisas. Então virou 2 perguntas. Por que você resolveu ser e que chavinha que virou na sua cabeça? Porque eu queria liberdade criativa. Por isso que eu virei. Porque eu não queria ter que ficar pedindo opinião. Deixa eu botar esse prato ou deixa eu tirar esse prato. Isso foi... Mas, com esse seu currículo todo ainda tinha restrição à sua liberdade criativa? Tem, bastante. E tinha muito na época. E aí isso me incomodava bastante, justamente por isso. Eu falava, não fiquei 10 anos fazendo nada, né? Eu já tinha uma bagagem. E aí daí quando eu virei empresário, né? Eu nem gosto de me chamar de empresário. Os meus filhos, quando me chamam de empresário, eles estão fazendo bullying comigo. Eles falam, tu não é mais cozinheiro. Mas é chato isso, né? Assim, porque quando você vira empresário, a sua vida muda, né? Você passa a ter que lidar com outras coisas que é um saco, na verdade. Cara, vamos combinar eu prefiro cozinhar para 200 pessoas do que fazer 3 reuniões, cara. Para mim é muito menos cansativo. A reunião me deixa exaurido, eu fico cansado. Sim. Mas você é obrigado. Quando você é empresário, você virou empresário... Não tem jeito, né? Tá. Então vamos lá, de novo, as 2 perguntas. Por que você virou empresário e que chavinha que mudou? Bom, virei empresário porque eu queria ter liberdade criativa. Tá. Isso é assim, mas foi uma decisão que você tomou? Foi. Tá. Foi. E depois que virei depois empresário... de tomar essa decisão, você foi atrás do ponto, começou a pensar, começou a olhar pro lado, começou a ver o que tinha por aí de oportunidade. Achei o meu sócio, começamos a conversar
né? Você achou que já tinha todas as habilidades para ser empresário nesse momento? Para ser empresário, não. Não, porque eu não tenho hoje ainda, depois de 15, 16 anos de restaurante. A gente aprende todos os dias, né? Quem acha que já sabe de tudo é o primeiro que toma na bunda. Essa não tem para onde correr. Então, assim, a gente segue aprendendo todos os dias e eu ainda não acho que eu tô pronto para tudo. Eu tenho coragem para enfrentar quase tudo, mas eu não acho que eu tô pronto para tudo. Não chama de coragem ou de inconsequência, do que tu quiser. Então, a gente vai voltar para a pergunta 2. Mas só aproveitando esse gancho, quais habilidades que você acha que te faltam como empresário para você dominar a gestão? Você falou assim, eu não estou pronto para tudo porque nunca estava... Mas beleza, mas você tem consciência de quais habilidades te faltam para você ser um empresário de restaurante fodaço? Assim, exatamente eu não sei te enumerar. São dificuldades que vão surgindo no decorrer das coisas, né? Você vai percebendo e vai melhorando. Por exemplo, eu tinha um problema... Quais desafios que você tem? Os principais desafios que você tem na gestão do negócio? Eu tinha um problema em gerir pessoas, por exemplo. Porque assim, eu adoro ensinar, inclusive eu dou aula, mas eu preciso que a pessoa queira aprender, porque senão vai me frustrando. Né? Então assim, eu tinha um problema enorme em lidar com pessoas desinteressadas. Hoje, eu sendo empresário e sabendo que não dá para explodir a cada 15 minutos, até porque não é bom. Mas também não dá para você ter pessoas interessadas na equipe inteira. Eu aprendi a lidar com isso. Né? Então, eu aprendi que uma boa equipe ela é feita de um mix. Ela precisa de um cara muito bom, de um cara médio e de um cara ruim. O cara ruim ele é útil, porque ele vai fazer o trabalho que o cara bom e o cara médio não querem fazer. E ele tá lá para isso mesmo. Então eu aprendi esse tipo de... Isso aí quem me ensinou foi o tempo e a experiência. Né? A gente aprende no campo. Né? Ruim que você disse, quer dizer, não é um cara qualificadíssimo para... Ruim, tem muita gente ruim. Tem. Mas é que o ruim também, ele falta, ele arruma testado. Não, esse é o péssimo. Esse é o péssimo. Esse que além de ruim, ele é péssimo. Tá, então vamos voltar na questão. Você falou que a sua decisão para montar um restaurante é para você ter liberdade criativa. E a gente já meio que falou, mas só para você complementar, quais chaves teve que virar na sua cabeça nesse momento? Que dificuldades você enfrentou? Que você falou assim, putz, eu não sabia que era assim. Nossa, eu imaginava que ia ter que lidar com esse negócio, fornecedor, pagamento, fluxo de carro. O que pegou? Não, na verdade, assim, a parte mais complicada quando tu vai empreender é fazer o negócio dar dinheiro, né? Então, assim, na época, eu e o meu sócio, a gente... Pô, eu não tinha subchefe, ele não tinha comprador, não tinha caixa, não tinha... Então a gente fazia tudo, inclusive as compras do restaurante. Né? Aconteceu algumas vezes, assim. E o Cozi, cara, é interessante porque a gente abriu num lugar super inóspito. Você falou, nós quem? Eu e meu sócio. Quem é o seu sócio? Se chama Leonardo. Leonardo Recalde. Mas ele já era seu sócio desde o começo? O Cozi nasceu conosco, eu e ele. Tá. E aí, assim, aconteceu várias vezes, assim, da gente ter que fechar o restaurante e ir pra feira da madrugada comprar tomate, porque no dia seguinte não ia ter molho. Como que ele contribui na sociedade? Porque você, tá claro, né? Você é um cara criativo. Não, vamos dizer assim, eu sou o coração e ele é a cabeça. Ele cuida da cozinha pra fora, eu cuido da cozinha pra dentro. Tá. Ele é o front e você é o back. Isso dito, a gente discute tudo que é comum. Né? E a gente se respeita muito cada um na sua área, então funciona super bem. Né? Até outro dia... Legal, né? Você tem um sócio assim. Outro dia a gente tava... Inclusive, essa semana mesmo, eu fui perguntado por um pessoal que a gente está dando uma consultoria para um grupo grande e tal. E aí um dos gestores lá falou assim, pô, cara, vocês não brigam nunca? Vocês estão tão bem e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, parando para pensar, eu não consigo lembrar de 3 brigas em 16 anos. Isso é uma média muito boa. Pô, que legal, né? E tem uma coisa que mostra realmente que a minha sociedade é muito sólida, é que nós já quebramos algumas vezes e a gente continua sócio. Ou seja, quando tu quebra... Quando sobrevive a uma quebra... E continua sócio é porque tu é sócio de verdade, Mas né? vocês quebraram como? Com o Cozi mesmo? A gente quebrou o Cozi da Vila Nova Conceição, a gente quebrou o Piazza 36 no centro e a gente teve negócio que a gente vendeu. O Cozi começou em 2009... E aí começou a aparecer a oportunidade que a gente foi pegando. Teve umas que deram certo, outras não. Umas a gente vendeu, outras a gente quebrou. E assim, tem conta que a gente paga até hoje.
E ninguém bota a culpa Ou em seja, ninguém. a gente né, tende a achar que é uma linearidade, né? Esse sucesso. Tem que absolutamente foi, nada de linear. né, escalando, aí você aprendeu tudo lá. Você foi de ser chefe, depois você abriu o seu negócio, depois teve um puta sucesso, e aí não sei o quê, mas não. Né? Não, tem alta e baixa. Essa é a história que aparenta ser, né? Mas no meio do caminho tem. É que assim, o Cozi roleta russa. O Cozi chamou muita atenção justamente porque a gente foi se instalar num lugar muito inóspito, né, cara? Na época, Barão de Tatuí era uma rua ruim, escura, né? Era uma rua ruim. E aí fez muito sucesso. E como a gente tinha uma estrutura muito enxuta, como eu te falei, durante anos, eu e ele, a gente ia no Ceasa buscar peixe toda semana. Toda semana. Quem que cuidava das finanças? Ele. Ele era front, que você falou, o seu salão, não é? E finanças. Na verdade, ele é a parte mais administrativa. O salão, ele olha e cuida, mas a gente sempre tem uma pessoa ali que faz porque também ele não pode fazer tudo, né? Senão ele não sobra tempo pra nada. Mas assim, ele olha, mas a gente tem sempre alguém que a gente pode cobrar. Uhum. Né? Hoje vocês ainda... Mas é a responsabilidade dele. Hoje vocês atuam no restaurante ainda? Sim. Cozinha, você veste a doma, tá lá... Eu cozinho cada vez menos, né? Por razões óbvias. Mas final de semana vocês vão lá, vocês estão lá presentes, estão lá cozinhando? Não estão lá passeando, vão dar uma olhada, ver o cliente, dou uma olhada, bate um papo. Não é que você faz um turno. Se precisar entrar, eu entro. Né? Mas você entra de vez em quando? Entro muito. É? Muito. Na hora que dá um pau? Muito. Só na hora que dá um pau? Quando eu percebo que vai dar pau e eles não me chamam, eu entro. Porque é muito mais fácil tu prever a cagada do que arrumar ela, né? Quando você entra e dá um pau, você vai pra onde? Aí eu vou pro passe. Pro passe. É ali que você mora. Pra ritmar. Pegar as comandas. Porque daí eu vou ritmar o você serviço. fica com as comandas na sua mão. É isso. Aí eu vou ritmar o serviço e vou experimentar o que tá saindo. Né? Não adianta eu ir pro fogão numa hora dessa. Sim. Eu preciso dar o ritmo. Né? Quem tá no passe... E o ritmo é, só pro cara que tá nos escutando aqui, dar o ritmo na boqueta, no passe, é você pegar as comandas e falar, cara, isso aqui, tá, não tá, o ponto, o que tá faltando? Ali, o que tá faltando? Exatamente. Você tá devagar porque isso aqui já saiu, mas você tá atrasado. Exatamente. É o maestro. E aí você tem que conciliar os pratos que saem da Praça da Massa com os pratos que saem com a Praça da Carne, com o grill, com o garde-manger. Tudo naquela mesma comanda. Junto. E aí, geralmente a pessoa que faz o passe é a mais graduada da cozinha, ela tem mais ou menos na cabeça o quanto tempo leva pra que cada prato fique pronto. Então, assim, ao invés de perguntar pra todo mundo, tu vira pro cara da carne, que geralmente é o que mais demora, né? Por razões óbvias, porque uma carne... É um pouco mais... Como no cozinha a gente só trabalha com massa fresca, as nossas massas é só botar e tirar. Né? Tu fala, ó, quanto tempo pra ti aí? Não, em 6 minutos. Beleza. Aí passa 2, tu já chama o pessoal da massa, ó, vai mandando isso que eu vou empratando na hora porque que chega. Você sabe que ele vai ser 6, passou 2, falta 4. É isso. Cara, e isso é uma habilidade, Renato, fodástica, né, de você adquirir. Né? Só tem um jeito de adquirir. Na prática. É isso. É. Na verdade, assim, ó, você tem que passar por todas as praças, você tem que dominar o como cozinhar para poder cobrar. Porque assim, muitas vezes... E um cara que não tem essa habilidade que você tem? Porque me parece claro que você viveu isso durante a vida inteira, então você tem essa habilidade, pô, óbvio, você chega numa cozinha, qualquer cozinha, você pegaria a comanda na mão. Mas eu não nasci com ela. Não, eu aprendi. Não nasceu. Mas beleza, a pergunta é, se tem um cara que está nos escutando aqui que ele não tem essa habilidade que você tem, de ter essa vida inteira na cozinha e obviamente que você olha para uma comanda, olha para o cara e fala, cara, isso aqui é o que a gente brinca, né? Cozinha é tempo e temperatura, né? Se você domina tempo e temperatura, você domina praticamente... É exatamente isso. Tudo. Mas se você é um cara que é um dono de restaurante e não tem essa habilidade, o que você recomenda para esse cara que está nos escutando aqui, que é um dono de restaurante, que está lá, montou ele quis montar um clone do Cozi, botou uma grana, contratou os caras todos, tem os cozinheiros, o que você recomenda para esta figura que vai ser o cara que vai pegar as comandas, cantar a comanda, que seja o chefe da cozinha, é o chefe da cozinha que você recomenda que na hora do serviço ele esteja lá? Não, vamos lá. Se o cara que montou o restaurante e se auto-intitulou o chefe da cozinha, ele já errou aí. Porque se é um cara que não tem experiência, que não tem vivência, que não tem prática... Não. Tô falando, um empresário montou um restaurante e aí contratou cozinheiros... Tá. Mas não contratou um chefe? Contratou um chefe de cozinha. Tá. Beleza, contratou um chefe de cozinha, contratou cozinheiro. Se ele contratou um chefe de cozinha, este papel da boqueta na hora de pico... É do chefe. É do chefe de cozinha. Do chefe. É dele e... É dele. Não é do subchefe. Pode ser também, mas assim, eu prefiro deixar o meu subchefe solto
ajudando quem Na execução? Quem tá passando perrengue. Entendi. E agilizando lá. Entendeu? A praça que tiver... É isso. Pra trás. Ou se tá todo mundo Como diz bem, na Inglaterra, lagging behind. é isso, o cara que tá behind, exatamente. Mas é assim, ou então tá tudo rodando bem, só que é muito volume. Aí o subchefe fica contigo ali empratando e vai te ajudando. É equipe, não tem assim. Vamos lá, ninguém faz nada sozinho. É só uma curiosidade mesmo, porque eu vejo de tudo. Né? Inclusive, onde a gente vê que tem mais problema, onde causa mais problema, é quando não tem essa figura. É isso. Que é um problemaço. Não, você não pode deixar descoordenado. Alguém precisa dizer o que tem que fazer. Se você pegar 20 músicos excelentes e der uma partitura para eles tocarem e não botar o maestro lá para chacoalhar a varinha, eles vão tocar fora do tom. O maestro tem que estar ali. Mas os restaurantes que você ajuda, que você ensina, que você vê por aí, existe muito esse problema, né? De não ter essa pessoa na boqueta cantando a comanda e coordenando a parada. Numa hora dessa, a gente isso é um pecado mortal, né? É horrível e tem que eleger uma pessoa para que seja feito. Se você não tem uma pessoa que já sabe fazer, você tem que ensinar essa pessoa a fazer. Só que ensinar essa pessoa a fazer significa que você vai ensinar ela também a cozinhar. Sim. E significa que leva tempo. Que ele tem que ter experiência, isso. como você falou, das praças não todas. Não é um job ele tem que dominar todas as praças. Não é coisa pra de ele poder 3 meses. de longe saber, puta, 10 minutos, 5 minutos. Não, você 3, já tá atrasado. Isso. Sem a experiência o cara não consegue. Não é coisa de 3 meses, tu tem que ensinar. Então fica difícil também você trazer um cara de fora para a sua cozinha com o seu menu ou você vai ter que pagar muita grana para trazer um cara já especialista em cozinha, traz um Renato que é especialista em cozinha, vai custar caro pra cacete. Para um cara que abriu uma cozinha e que precisa desse cara na boqueta, que seja chefe de cozinha, não sei o quê. Ou seja, para o cara formar essa posição que é crucial na cozinha, é complicado, né? Você acha que é a parte mais complicada de dentro de uma cozinha? É você conseguir essa vitória? Eu acho, sabe o que eu acho que é mais complicado na cozinha? É fazer com que as pessoas acreditem que não é uma carreira de 3 anos, 4 anos. Sabe? O problema da gastronomia no Brasil hoje é que o moleque sai da universidade de gastronomia com um cartão de chefe consultor. Ele tem o total de 0 meses de experiência. Total de 0 meses. O que um cara desse vai ensinar para alguém? Absolutamente nada. Assim, é como se o moleque acabasse de sair da faculdade de jornalismo, batesse na porta da Globo e falasse assim, eu quero prestar o Jornal Nacional. Não vai. Um advogado sai da faculdade, ele não vai ser sócio de um puta escritório, a não ser que ele seja filho do dono. Né? Mas daí é uma outra... Vai ser ruim. E é ruim pro escritório, né? Inclusive. Então, assim, que as pessoas, eles acham que a carreira gastronômica é uma coisa muito rápida. E não é. É dura e lenta. Ou seja, o cara tem que esperar. Se o cara não amar isso... Não faz. O cara não vai rolar. Não faz. Muita gente vem me procurar. Pô, chefão, eu queria um conselho, não sei o que e tal. Eu falei, tá, o que você quer saber? Não, pô, já tô há 3 anos e não sou chefe. Falei, irmão, calma. Então tu faz o seguinte, então olha no meu olho e me chama de burro. Por que, chefe? Porque eu demorei 10 anos pra ser chefe, por que você quer ser em 3? Então ou tu é superdotado ou eu sou uma bosta. Olha no meu olho e chama de burro, adorei. Porque não tem como, as pessoas querem pular etapas. Sabe, não faz sentido. Né? Pô, a gente lá no restaurante, a gente faz todas as massas, né? Fresca todos os dias. Você tem uma rotatividade grande? De funcionário? Cara... Hoje com esse apagão de 2025, todo mundo falando... É de safra. Mas assim, hoje existe uma crise de mão de obra. É difícil contratar. E cozinha é mais complicado ainda, né? Porque... Sabe qual que é o critério de seleção para contratar hoje? Qual? Tá respirando, vem. Sim. Joga um monte de currículo seu que você pegar. Não tem um monte de currículo. Pega o currículo que chegou, liga e reza para ele vir na entrevista. Porque também 80% não aparece. Entendeu? E aí... Acho o cara, pô, tem experiência, não tem, tudo bem, vem, eu te ensino. Então, mas para cozinha, isso é muito mais problemático do que para o salão, do que para questões administrativas, para outras funções dentro do restaurante. Para cozinha, o cara tem que... Cara, o cara tem que ter uma mão grossa, o cara tem que saber lidar com uma faca, o cara tem que saber, cara, carregar uma panela quente. Porra. É isso, não, mas aí vai formando. Vai formando. Mas existe uma... Mas você pega gente do zero na cozinha, não? Opa. A minha subchefe hoje começou comigo na pia. E ela que toca, quando eu não tô lá, ela que toca. E você tem vários casos desses que começaram de baixo? Na verdade, ela e o meu outro subchefe começaram comigo na pia. Ela tá comigo há 15 anos e ele há 8. Então, assim, são pessoas que eu não preciso mais olhar. A gente não se fala mais, só se olha.
E quem que treina as pessoas novas que chegam sem experiência, no seu caso? Eles, ou eu quando eu tô no restaurante, né? Hoje em dia eu tenho uma rotina de viagem um pouco mais pesada, né? Até por causa das consultorias e eventos e tal. Mas quando eu tô no restaurante, eu pego a molecada nova, eu gosto de ensinar, gosto de mostrar, né? É legal quando eles... Porque assim, é importante fazer eles ganhar o respeito deles através da admiração e não só na porrada, né? Sim, é a inspiração, né? É isso. E esse lado professor seu, você é professor da escola do Lohan, né? Isso. Você Há ministra... mais de 10 anos que eu dou aula lá. Acho que eu fui o primeiro cara que deu aula lá depois dele. E esse lado professor surgiu de que maneira? E o que mais que você faz? Você falou que faz eventos, você viaja, dá consultoria. De que maneira você está contribuindo com a indústria hoje, depois de toda essa experiência que você adquiriu? Vamos lá, eu dou aula, né, no Lohan, como eu te falei. Já cheguei a dar aula no Senac também, mas aí não gostei muito da metodologia. Depois que o MEC se meteu, ficou meio chatão. Eles tiraram o ensino modular e colocaram aquela coisa tudo misturado. Achei que não funcionou. Aí saí fora. Dou bastante consultoria. Já inaugurei restaurantes em Rio Branco, Goiânia. Todos eles funcionando até hoje. Né? Já dei também algumas consultorias em Florianópolis. Hoje a gente está num projeto grande, juntamente com o meu sócio, de uma reestruturação de uma rede de restaurantes no Mato Grosso. Que legal. Que hoje são 6. Mas sempre na área culinária ou geral gestão? Eu sempre na culinária. E se me pedem alguma opinião do serviço, eu dou, obviamente. Faço aquele meio de campo. E agora, nesse projeto grande com o Mato Grosso, o meu sócio está tocando também a parte, ajudando eles na parte administrativa e compras e esse tipo de coisa também, porque é um grupo grande e precisa ser bem estruturado, né? Que legal. E assim, além disso, eu faço evento no Brasil inteiro, o pessoal me chama pra fazer jantar, fazer não sei o quê. Então, assim, é uma agenda que complementa bastante a minha vida, né? Os ganhos que você tem. Exato. Na verdade, que não assim, é só um restaurante. onde eu vendo... Você diversificou. Qual que é a grande vantagem de fazer isso? Eu estou vendendo um serviço. Eu não preciso esperar dar resultado para ganhar dinheiro. Sim. No restaurante... E você cobra antecipado. É isso. No restaurante eu vendo comida e vivo do lucro. Num evento como esse, eu vendo o meu serviço e recebo por ele. CMV zero. Zero. É tipo jogador de futebol quando faz uma propaganda, entendeu? O trabalho dele é jogar bola. Ele fez a propaganda, ficou ali 2 horas gravando e ganhou 10 milhões. Isso é muito legal. E Renato, só pra gente finalizar, o que você viu de mudança na cena gastronômica brasileira nos últimos tempos? Você percebeu alguma mudança? Tem alguma tendência que você viu surgir e que de repente está desaparecendo? O que você vê no futuro? Fala um pouco de tendências. Cara, eu acho assim que a cena gastronômica Você que é um cara antenadíssimo com isso. A cena gastronômica brasileira, ela evoluiu bizarramente nos últimos... Evoluiu, né? Nos últimos 20 anos. E São Paulo é incrível, né? Um cara que não tem um negócio bom em São Paulo morre. Né? Evoluiu mesmo. A clientela aprendeu a apreciar, porque quando eu cheguei de volta no Brasil em 2006, era bem diferente o cenário. Tanto dos clientes quanto de insumo e de produto e de oferta mesmo. Tá? Era uma coisa bem diferente do que é hoje. A gente evoluiu bastante. Ainda temos muito para evoluir. Né? Acho que a gente está se mantendo aí numa velocidade bacana. Dessas tendências aí que ficaram para trás e que, por exemplo, a bistronomia em 2009 foi uma coisa bacana, que era um bom chefe sair do lugar legal e ir para um lugar alternativo, fazer uma comida legal, que foi como o Cozy foi fundamentado, era no conceito da bistronomia. Eu achei que é uma pena que deu uma diminuída, porque não tem mais isso. Hoje em dia, se tu não tá num lugar bem localizado, tu não vai trabalhar bem. Sim, e o tamanho também importa, né? O tamanho importa. A cozinha molecular deu uma falecida, graças a Deus, porque eu não era um grande fã, eu gosto dela se for usada com parcimônia. Como ela não foi usada com parcimônia, ficou uma coisa meio banalizada. Sim. E atraiu pessoas que não gostavam de cozinhar, gostavam de fazer showzinho. Só que assim, quando tu vai me fazer uma esfera de molho de vitela, não basta só esferificar, porque esferificar é fácil. É uma solução química, dentro de outra solução química, com uma temperatura controlada, tu resolve e está esferificado. O problema é, a hora que tu bota essa esfera de vitela na boca, ela tem um gosto bom?
se não souber fazer um bom molho de vitela... Aí o cara é não vai ser especialista bom. na técnica, mas não no fundamento. É isso. Então, assim, foi uma coisa que banalizou. Eu gosto de alguns elementos moleculares em alguns pratos, acho que funciona. Mostra Até o técnica, Ferran Adrià mesmo já mudou de... até ele. Já tá em outra. Né? E assim, mas eu acho que a gente está voltando cada vez mais pro produto, né? Acho que cozinha de produto se fala cada vez mais, é importante. Dar valor ao bom ingrediente, procurar trabalhar com produtos de qualidade sempre. E tá todo mundo vendo isso porque assim, o resultado final ele tá ali, né? Não adianta tu ser o melhor cozinheiro do mundo, se tu tem um ingrediente merda, não vai fazer milagre. E você tá vendo movimentação de restaurantes se juntando, fundindo, comprando, redes chegando. As pessoas chegam até você para essa movimentação. Você está participando desse rolê? Olha, eu já fui sondado algumas vezes por isso, mas até hoje a gente não conseguiu chegar num acordo. Porque eu também não estou pronto para vender minha alma pro diabo. Uhum. Né? Ou o diabo ainda não ofereceu o preço certo. Uhum. Mas você tem ideia de expandir o seu negócio? Você não, a ideia é ter mais... Fazer o cozinho, tipo o Le Jazz, por exemplo. Não, mas... 1, 2, 3, 4. Não, o Le Jazz expandiu como Le Jazz. Eu gostaria de deixar o cozinho como ele tá e expandir com uma proposta um pouco mais simples. Com outro nome, outra marca, outra... Ou alguma coisa embaixo do guarda-chuva cozinho. Pode chamar de como quiser, Trattoria, Express. Tipo o Locali, por exemplo, que tem lá, tem o restaurante, tem a trattoria, tem o café. Expandir a marca Cozi, mas com outros conceitos. Isso. E deixar o Cozi ali no coraçãozinho como ele é. Entendi. A marca, preservar a marca Cozi, mas fazer outros... Isso, coisas mais replicáveis. Isso você tem vontade de fazer? Tenho, bastante. E com dinheiro de outras pessoas, ou com o seu próprio dinheiro, com investidores externos? Você tem alguma ideia de modelo de negócio na cabeça? Não, tô aberto a sugestões. Tá aberto? Tô aberto. Qualquer um que quiser chegar, se você estiver interessado numa marca forte, com um chefe bom, expandir... Não, mas eu tô falando sério, porque tem muita gente por aí que tá procurando um cara que nem você. Eu tenho muito contato. Tô aqui, hein? Eu tenho muito contato com essas pessoas. Toda hora tem alguém perguntando: pô, por que você... Cara, tem uma oportunidade que está... Porque tem gente querendo colocar dinheiro em restaurante. Por várias razões. Às vezes é por razão egoística, né? O cara quer... Porque ele quer ser sócio do restaurante para sentar ali e falar que é sócio do restaurante. Tem muita gente que é assim. Mas tem gente que não, que está percebendo o restaurante como um cash cow mesmo. Cara, é um negócio que tem... Se você bota o negócio para funcionar... Bem administrado e com volume certo, dá dinheiro. Pô, dá dinheiro. Eu estava vendo agora, hoje, de manhã, os resultados do Madeiro. Né? Nem estava no meu radar. Caraca, os caras tiveram EBITDA de 30% ano passado. A produtividade dos funcionários deles é R$22 mil por funcionário. Por mês. É grande. Cara, faz a conta dos seus funcionários se eles faturam R$22 mil por mês. Cara, é gigante. Então, de novo, eu nem sei se eles são bem administrados ou não. Eu estou chutando aqui. Essa notícia me chegou hoje de manhã. Mas, cara, tem muita gente interessada nisso. Eu não sei por quê. Acho que é uma coisa meio bacana, né? O cara fala, puta, ele é banqueiro, mas ele quer ter um restaurante. Tá cheio, né? Sei lá. É isso. Mas, cara, puta, você é um cara... Você é um alvo bom. Renato, cara, muito obrigado, cara. A última coisa que eu queria te perguntar, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra galera que tá começando agora. Você já é um cara que tem alguns cabelos brancos, já tem uma jornada percorrida aí. Aí um cara que tá começando agora e fala assim, não, cara, adorei esse papo, como a gente falou no começo, né? Eu quero ser esse cara. Eu adoro culinária, puta, eu gosto, mas eu queria ganhar dinheiro com isso, eu tenho que aprender gestão de restaurante, porque você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Que conselho você daria hoje, depois de ter percorrido toda essa jornada, para um cara que chega e vai tomar um café com você na padaria e fala, Renatão, me dá um toque aí, vai? Cara, separa 10 anos da tua vida para focar só nisso. Não conta a hora, não procura desculpa e mergulha. Mergulha. Não tudo na vida, né? Vai fundo. Não tem erro. Não tem. E assim, e não basta Mas você aconselha também o cara... Porque aí você está falando na questão culinária, na questão de gestão. Mergulha nos dois. Mesma coisa? Não muda nada. Mas mergulha nos dois. Mergulha nos dois. Não, porque são duas coisas diferentes, concorda? Assim, foi-se o tempo que o cozinheiro não sabia mexer em Excel, né? Acabou isso aí. Não tem mais, a não ser que você queira ser só um cozinheirão lá, o no pé de mínimo, o Excel básico o cara tem que saber. Não, acabou. Você tem que saber ler números, tem que saber... Fazer uma planilha de produção no Excel. Tem que saber fazer conta. Não precisa ser um as contar o da estoque, computação, mas tem que saber... Na planilha. É mais e menos, né?
É mais e menos. Tem que saber porcentagens, tem que saber um mínimo. Né? Mas quanto mais de gestão tu souber, mais performance tu vai obter. Às vezes, Isso é mais, menos vezes e dividir e a continha da... Como chama? Da... Regra de 3. A regra de 3. Então é exatamente isso. A regra de 3. Uma das poucas coisas que tu aprendeu na escola que vai guardar pro resto da vida. Funciona. É simples. Então, obrigado, cara. Obrigado por participar do nosso podcast. Espero que você tenha gostado e parabéns pela sua jornada, pela sua experiência. Cara, é muito inspirador conversar com você. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu.